Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Elaine Forlani. Nós estamos aqui numa aula complementar para completar aí os estudos de vocês, movimentos sociais e ONGs. Bora lá! Bem, o que são movimentos sociais e como se institui uma ONG, né? Segundo os dados da nossa apostila, né, os governos, organizações e grupos como o G20 afirmam que exerce sua força política, econômica e militar, primordialmente para manter o bem-estar da população e assegurar a ordem mundial. Entretanto, não é raro que a situação desses grupos gere efeitos negativos e insatisfação na sociedade civil, a qual, em contrapartida, se organiza na busca por objetivos comuns. Com o advento da internet, a mobilização de indivíduos em torno de uma mesma causa foi potencializada. As redes sociais, por exemplo, trouxeram a possibilidade de as pessoas se comunicarem de maneira rápida e eficaz para organizar manifestações. A Primavera Árabe é um exemplo disso. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe, mas eu quero focar aqui, primeiramente, sobre essas organizações, esses movimentos sociais, né? O movimento social em si, ele traz, né, um olhar positivo ou negativo de determinados acontecimentos, sejam eles políticos, sociais, econômicos, enfim, né? Eles são importantes, desde que por uma boa causa, desde que se mantenha a ordem, né? Então, quando nós estudamos a formação, né, dos organismos internacionais e sociais, nós estudamos sobre a formação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Nós estudamos acerca desse controle da paz mundial, as instituições que vão se juntar para que isso ocorra, né? Esses acordos multilaterais que vão acontecer, né? E essas diversas organizações que vão se criar num único intuito, né? De manter a paz mundial, certo? Isso é importante, sim, mas muitas das vezes a população ela não fica satisfeita com com determinados posicionamentos, né? E nós temos, claro, nós vivemos em um país com liberdade de expressão e nós podemos nos organizar e fazer um movimento social, né? Seria caracterizado como um movimento social o quê? Estou confuso. Por exemplo, uma manifestação numa rua, uma manifestação numa rede social que agrupa várias pessoas. Então, quando a gente pega um link lá falando sobre alguma coisa, por exemplo, um buraco na rua, uma pessoa reclamou e você compartilha, né? Você está fazendo um movimento social. Você está fazendo uma manifestação, está compartilhando um conteúdo. Então, a manifestação, ela não é exclusivamente você estar na rua gritando, né? Mas você pode sim estar dentro da sua casa, estar com o seu celular e fazer uma manifestação, certo? Quando você compartilha um conteúdo, né? Quando você compartilha uma imagem, compartilha um texto, né? Coloca algo que você não concorda nas suas redes sociais, ou grava um vídeo, coloca isso no canal do YouTube, ou faz uma live, né? E junta pessoas. Você sozinho não faz um movimento social. Tá? Mas outras pessoas compartilham, estão junto com você, comentam e isso vai expandindo. Aí já vira um movimento, né? E tem, claro, que ter uma causa justa, né? Quando nós falamos da Primavera Árabe, vou passar aqui o slide. Nós temos aqui a imagem de uma criança, né? Eu achei essa imagem bem chocante, né? A Primavera Árabe foi um movimento que começou com a manifestação de um homem, né? Foi no dia 20 de dezembro, né? Um rapaz de 26 anos, o Mohamed, ele estava insatisfeito com o governo, né? E ele ateou fogo em si mesmo, né? Ele fez uma manifestação, ele começou a reclamar e praça pública ele ateou fogo em si mesmo, né? E isso se popularizou no mundo árabe.
popularizou, né? E outras pessoas fizeram o mesmo ato. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre a questão da Primavera Árabe, não ao ato em si, do homem que ateou fogo em si, né? Mas pelo movimento que ele causou, né? Mohammed, ele causou um movimento, outras pessoas seguiram o exemplo dele, né? E é um exemplo negativo, né, no caso do suicídio, né, para várias culturas, né? Mas para a cultura árabe, o suicídio não é visto como na nossa cultura brasileira, né? Então essa manifestação ela é benéfica para eles, né? Mas não vem aqui ao caso. Mas eu quero que vocês entendam que outras pessoas também fizeram isso, como um aspecto reivindicando, né, o que o governo estava fazendo com eles. Depois vocês acessem, tem vários vídeos no YouTube com várias informações, principalmente documentários. Isso é bem interessante para vocês se aprofundarem um pouquinho mais na Primavera Árabe. Bem, agora vamos entender o que significa uma ONG, né? O significado da sigla, claro, está aqui, né? Organização não governamental. Né? Primeiro vamos definir o que são ONGs. Trata-se de uma abreviação para organizações não governamentais. Essas organizações têm atuação em regiões onde há falha no serviço público, tais como educação e saúde, na maioria dos casos. Bem, a ONG ela está classificada no terceiro setor, né? O terceiro setor, quando se fala o setor da economia, tá? O Brasil possui quase 300 mil organizações, né, da sociedade civil, que representa essa sigla aqui que está no texto. Ó. Vou passar aqui para vocês. AOSCS. Né? São entidades sem fins lucrativos. Quando se fala uma entidade sem fins lucrativos, é que ela não cobra nada, ela não pode cobrar nada para atender. Por exemplo, se no seu bairro existir uma ONG de aperfeiçoamento profissional, ela não pode cobrar das pessoas o curso que ela vai dar. Né? Um curso de manicure, um curso de recreação, turismo, eventos, enfim. Ela não pode cobrar, por isso sem fins lucrativos, né? Elas desenvolvem trabalhos fundamentais para grupos vulneráveis, ou seja, não é em qualquer lugar que pode ser introduzida uma ONG, né? Ela tem que estar num local que há necessidade de vulnerabilidade, né? As pessoas da região são pessoas carentes, que não têm acesso, então pode-se criar uma ONG, colocar ali dentro, né, desse bairro, dessa comunidade, enfim, né? Com crianças, ela também pode estar introduzida em locais com crianças vítimas de abusos, mulheres que sofrem violência doméstica, refugiados e pessoas em situação de rua. Então, esses são os grupos que a ONG deve atender. Então, uma ONG ela não deve ser introduzida num bairro de classe média alta, a não ser que seja para atender as pessoas em situação de rua ou vítimas, né, de abuso, que no caso, né, isso ocorre em todo o território, indiferente da classe social, tá bom? Mas ela geralmente está introduzida em comunidades próximas de bairros assim, né? Elas são também organizações que dependem da participação da comunidade. Isso é importantíssimo, galera. Participação da comunidade. Se você souber que existe alguma ONG próximo da sua casa, é importante a participação de vocês. Alertem seus pais, procurem informações. Por quê? Por ela ser uma instituição sem fins lucrativos, ela depende de doações. Porque ela tem gasto, e muitos gastos, né? E esses gastos, eles precisam ser pagos. Apesar, né, que o governo ele também manda verbas para essas ONGs, né? Mas essas verbas muitas das vezes elas não são suficientes para suprir todas as necessidades, certo? Então é importante que vocês conheçam na região de vocês, né? Inclusive eu deixei aqui para vocês, né?
no Brasil, peraí, deixa eu achar aqui. A ONG Eu Me Importo é muito legal. Dá uma olhada no Google sobre essa campanha Eu Me Importo, né? Não é ONG, perdão, campanha Eu Me Importo, porque são várias ONGs que estão junto e vocês podem fazer doações, tá? Tô falando doações em dinheiro, vocês podem doar roupa que vocês não usam mais, brinquedo que vocês não usam, sabe? Vocês podem eletrodoméstico, quando a mamãe troca, alguma coisa, vocês podem doar uma porção de coisa, não precisa ser dinheiro em si, tá? Mas vocês podem fazer doações e ajudar essas pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente pensar, né, na força do trabalho dessas ONGs, tá bem? Então, tá aqui para mais uma vez, Eu Me Importo, tá? Vamos seguir aí, vamos continuar os nossos estudos, tá bem? Um abraço a todos. Até mais.